Bom dia, meus amigos. Hoje, dia 15 de junho, exatamente 2 semanas após a reabertura. E eu vim trazer para vocês o que está acontecendo no mundo e na nossa cidade, para que a gente tenha clareza e segurança dos próximos passos. Quero mostrar para vocês o gráfico da Itália. Vocês podem ver que mesmo com a reabertura, a Itália continua com a sua curva de queda, assim como no Reino Unido. Acontece o mesmo movimento, curvas de queda consolidadas que estão acontecendo mesmo após a abertura. Na França, a realidade é igual aos outros países, a mesma tendência de curva de queda acontecendo nos 3 países que a gente está analisando. E aí chega a hora da gente vir para Manaus. A boa notícia é que nesse domingo, pela primeira vez, nós tivemos um número de sepultamentos abaixo do que tínhamos antes da pandemia. E aí a gente vai olhar o gráfico dos sepultamentos. Vocês podem ver que os sepultamentos, na semana epidemiológica que se encerrou ontem, eles ficaram em 37. Isso é o mesmo valor desde que nós começamos a fazer todas as avaliações, que foi lá no início de abril. Portanto, a nossa cidade está chegando nos níveis pré-pandemia em termos de sepultamento. Mas aí tem um outro dado que é sensível e que a gente precisa analisar, porque é ele que diria para a gente se estaríamos tendo um aumento de risco de mais mortes ou não, que são os pacientes internados. Vocês podem olhar aqui nesse gráfico que eu preparei, que no dia 1º de junho nós tínhamos 925 pacientes internados. E ontem, quando completou as 2 semanas, eram apenas 616. Uma queda acentuada e que nos dá segurança para dizer nesse momento que a próxima semana não deve ter nenhum tipo de aumento de óbito. Porque para eu ter um aumento de óbito, eu tinha que ter mais pacientes sendo internados, coisa que não está acontecendo. Quando a gente olha para os números de internações, a gente vê que a cidade de Manaus, que já chegou a ter 494 internações em uma semana, nessa semana que se encerra, ela acaba com apenas 34 internações. O número no interior é ainda mais animador. O interior do estado, que chegou a ter 345 internações, na semana que se passou, teve apenas 11. Meus amigos, eu trago essas notícias não para que todo mundo fique relaxado e saindo por aí feito doido sem máscara, não. Eu trago essas notícias para alegrar cada um de vocês e para pedir que vocês redobrem a atenção, usem máscara, lavem bem as mãos, saiam com cuidado e com cautela. Nós temos que fazer mais alguns sacrifícios para vermos daqui a 2 semanas uma situação ainda mais positiva na nossa cidade. Os números são animadores, mas a gente precisa cada vez ter mais consciência na hora que sai de casa. Uma boa semana e eu espero que essas tendências continuem, como eu já tinha falado lá há 2 semanas, que a tendência era de queda. E graças a Deus, a tendência agora se confirma. Um grande abraço e uma ótima semana.